A paz do Senhor, amados irmãos, é com muita alegria que nós estamos mais uma vez aqui no nosso canal para gravar mais uma aula para você e para todos que nos assistem, né, para toda a comunidade. E já em primeira mão nós agradecemos a sua presença e pedimos a você que deixe aí um joinha. Se você não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal, aperte o sininho aí, compartilhe o nosso vídeo, irmãos. Nós sempre falamos que esse vídeo, essas aulas, não é para o meu engrandecimento, da Ana Carolina, jamais, mas é para o Evangelho e a expansão, né, da Palavra de Deus. Então, não se esqueça, viu? Hoje nós estaremos falando sobre a lição número 5, que ela foi de dia 3 de maio de 2020. Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Texto áureo da lição. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor, com que nos amou, estando-nos ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios 2, 4, 5. Verdade prática. Por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito da vida eterna. E a leitura bíblica em classe, irmãos, está em Efésios 2, de 1 a 10. E é esta a nossa lição. Nós temos o objetivo geral: revelar a graça salvadora de Cristo que nos garante a vida eterna. Os objetivos específicos são 3. Primeiro, refletir sobre a nossa natureza pecaminosa, explicar que fomos vivificados pela graça de Deus, informar que a nossa salvação vem de Deus e não das obras. É sobre esse assunto que nós estaremos falando toda a nossa aula. Fique conosco até o final e você vai aprender muito mais do que você pensa que sabia. Amém? A paz do Senhor, irmãos. Espero que todos estejam bem. Vamos começar a aula de hoje. Começar a ler as perguntas aqui para a professora. A primeira pergunta, professora. Nessa lição, na seção da Epístola aos Efésios, apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo fala sobre a libertação do pecado. De que forma o homem recebe essa libertação de Cristo por Paulo? Amém. Essa pergunta é muito explicativa, né, Aninha? Porque nós colocamos aí que a libertação, amados, do pecado, ela não é por nosso mérito. A gente já vem falando isso desde o princípio do trimestre, né? E nós vamos falar também que não é mérito próprio, não é por obras, mas nós somos um mérito dado a nós por Deus, pela misericórdia de Deus, né? E nós assim fomos trazidos para participar aí da nova aliança pela misericórdia que o Pai teve a cada um de nós, né? A gente vivia mortos e através do sangue remido na cruz nós fomos lavados, libertos e salvos, né? Nós vemos isso lá em Efésios 2, 4, que fala a nós, né? Mas que Deus é riquíssimo em misericórdia e pelo muito amor que nos amou. Então foi pela riquíssima graça e misericórdia e o amor de Deus Pai por nós, por ter dado seu Filho a cada um de nós, né? Sem isso, eu e você não poderíamos jamais desfrutar, né, da misericórdia de Deus, dessa libertação total, né? A libertação total dos nossos pecados, que fomos perdoados para entrar de fato nos céus. É sobre isso que Paulo fala nessa parte da carta. Amém. Então, professora, se bem,
hoje nós somos em Cristo nova criatura. Então, assim, qual que era a condição anterior? A nossa condição anterior antes de ser nova criatura? Bom, amados, nós vemos aqui como Paulo vai esclarecendo, sabe? Em Cristo Jesus, como nós somos transformados numa vida nova, como nós deixamos de ser criatura para sermos filhos adotados. E Paulo vai desvendando e desfechando assim, e deixando com muita clareza, né, aos cristãos de Éfeso, colocando que nós fomos sim, de fato, vivificados, né, no Senhor Jesus Cristo. Nós fomos perdoados das nossas ofensas e dos nossos pecados. Né? Paulo fala que nós estávamos mortos e através do sangue de Jesus, através da ressurreição de Cristo Jesus, né? Nós fomos agora vivos novamente, uma nova criatura, uma nova vida, libertos, né? Lá em Efésios 2:1 fala para nós claramente isso. E vos vivificou, estando-vos mortos em ofensas e pecados. Então, assim, nós estávamos perdidos, mortos, mas através de Jesus, nós tivemos agora a graça de ter uma vida assim. Hoje nós estamos vivos em Cristo Jesus. Nós vemos que a palavra ofensa no grego é partoma, né? Isso quer dizer assim, pisar em falso, né? Você projetou algo errado, né? Mais ou menos isso, pisar em falso de forma errada. Pois o que Paulo fala para nós é que nós éramos filhos da ira, filhos do pecado, né? E a partir de agora nós estamos num processo, fomos renovados, revividos, restaurados, regenerados em Cristo Jesus, né? Nós vemos lá em 2 Coríntios 4:4 que diz para nós que ele foi, né? Desde a fundação dos séculos, Deus cegou os incrédulos para que eles não resplandecessem a luz do Evangelho e a glória de Cristo e a imagem que é a imagem de Deus. Então, desde o princípio, irmãos, aqueles que não crêem em Cristo Jesus, o Senhor Deus, o Pai, não vai dar a luz a eles. Então, só aquele que realmente crê em Cristo Jesus, este sim vai ter uma visão ampla, uma visão aberta, vai ter os ouvidos para ouvir, né, entender o Evangelho, né, e aceitar a boa nova, aceitar a vida nova. Mas somente aqueles que creem, porque aos incrédulos, Ana, que diz a nós 2 Coríntios 4:4, aos incrédulos, desde a fundação do mundo, Deus cegou. Então, aqueles que não creem, o Senhor não deixará ver a verdade, mas aqueles que creem em Cristo Jesus, este entenderá a verdade, que é Cristo, né, que nos libertou, nos tirou da escravidão, nos tirou do lamaçal para vivermos uma vida nova. É essa, né, a colocação que Paulo coloca nesse desfecho da carta. Amém. Como a professora disse, ofensa significa passo em falso, né, em grego. Qual é o significado do termo pecado? Bom, amados, sim, é porque Paulo fala ofensas e pecados, né? Nós estávamos mortos nas nossas ofensas e pecados. E o pecado é armatia, né? É raro alvo. Se ofensa é pisar em falso, né? E pecado é raro alvo é simplesmente não acertar aquilo que nós temos para acertar. É você mirar e achar que está acertando e errar. Agora, aquele que deixa o pecado para trás, amados, aí ele acerta o alvo. E deixar o pecado para trás é caminhar com Jesus Cristo, é aceitar,
é entender a vida nova, a salvação que o Pai predestinou a todos, desde a fundação dos séculos. Então, assim, acertar o alvo é entender o propósito de Deus. Pai tem para cada um de nós. Agora, errar o alvo, Ana, é deixar Cristo de lado, não entender o propósito de Deus Pai desde a fundação dos séculos e morrer. A vida em pecado é uma vida em morte, né? É você não ter a oportunidade de viver a vida eterna. Nós vemos lá em Isaías 59, é um texto que eu gosto muito, 59:2, que fala para nós: mas vossas iniquidades fazem separação entre o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. Então, amados, a vida em pecado é a única coisa que nos separa de Deus. Sabe, quando você aceita Jesus e deixa o pecado para trás, aí sim você tem uma relação com Deus novamente. Você tem uma relação com os céus novamente. Mas a partir do momento que está em pecado, né, a pessoa está perdida, está morta. Mas a partir do momento que ela aceita Jesus e é perdoada dos seus pecados, aí sim ela passa a ter uma relação, uma vida nova com Deus. Nós vemos lá em Tiago 1,15 também, que fala para nós também, quer ver? 1,15. Depois, havendo a consciência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Então, assim, não há, irmãos, não há vida na vida que decide servir ao pecado, ao inimigo. Então, só a vida aquele que deixa a sua velha história para trás e começa uma vida nova em Cristo Jesus. Esse sim, aí ele caminha, né, e deixando de errar o alvo, mas aí ele acerta o alvo. Né? A partir do momento que ele deixa o pecado, aí ele passa a viver, aí ele acerta o alvo, ele deixa a armatia, né? Que é errar o alvo, né? Que é deixar Cristo para trás. Deixar Cristo para trás é simplesmente errar. A nossa esperança é Cristo Jesus, e sem Ele não há acerto em nossas vidas. É verdade, né, irmãos? Agora vamos para a pergunta número 4. Na primeira parte da carta doutrinária, logo após, Paulo faz uma oração intercessória pelos cristãos de Éfeso, né? Pedindo revelação e sabedoria para compreender a esperança da santa vocação. O que ele fala agora na segunda parte para os cristãos? Bom, mas nós vemos aí Paulo suplicando ao Senhor pelos cristãos de Éfeso, né? E só que nessa parte da carta, lá no capítulo 2, do 1 ao 10, né, que é a nossa leitura em classe, ele fala sobre a salvação. Ele vem destrinchando sobre a salvação e a igreja, a importância da igreja, o papel da igreja, né? E nós vemos lá em Romanos 3, 23, e ele vem dizendo assim, que nós não éramos merecedores da graça, nós não tínhamos o direito, nós não éramos participantes, mas nós, pela graça, pelo amor do Pai, pela misericórdia e pelo sacrifício de Jesus, nós passamos a ser. Então, lá em Romanos 3, 23, diz a nós: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, um único ser humano que não pecou e não trouxe a herança adâmica, pecaminosa, foi Cristo Jesus. A não ser Cristo Jesus, todos nós pecamos e estávamos destituídos da graça. Até que Jesus Cristo desceu da glória, se humilhou na carne, por mim e por você,
para que nós aí sim entrássemos no processo de não merecedores, mas de participantes, né? De participantes. Nós vemos lá em Romanos 5,12: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, porque todos pecaram. Então, todos pecaram. Porque a morte, ela veio de Adão, a partir do momento que ele pecou. E essa herança todos nós trazemos ela, né? Nós vemos lá em Romanos 6,23, que fala a nós também a respeito ainda desse detalhe sobre a morte e o pecado. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, olha que coisa linda, Ana Carolina, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, amados, sem Cristo Jesus, eu e você não podemos ter o dom gratuito, porque ele vem dele, vem de Cristo Jesus. O pecado é a morte, e o salário do pecado é a morte eterna. Mas o dom gratuito que vem de Jesus Cristo, através dele, é a vida eterna. Então, para lá que nós vamos, para a vida eterna. E Paulo coloca com muita clareza nessa parte da carta. Amém. Quando Paulo fala que nós andamos segundo o curso deste mundo, lá no capítulo 2, na parte A, o que ele quis dizer com isso? E para quem que ele fala essas palavras? Ele fala para os gentios, para os judeus? Para quem que é? Bem, amados irmãos, que Paulo fala nessa carta, ele escreve à igreja de Éfeso, que é composta de gentios, né? Então, que nós vemos assim, que agora ele escreve ali, que agora eles são novas criaturas, como qualquer um de nós, que também nos classificamos como gentios. Então, serve para cada um de nós. Então, nós andávamos na carne, né? E a partir do momento, o que Paulo descreve aqui? Que a partir do momento que nós passamos a crer em Jesus Cristo e a viver com ele, nós modificamos, né? Lá em Efésios 4:25 diz a nós assim: porque isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu propósito, porque somos membros de uns dos outros. O que quer dizer isso? Aquele que mentia não mente mais. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que caluniava não calunia mais. Aquele que julgava e condenava não tem direito e nem pertence a você, cristão, fazer mais. Aquele que traía sua esposa ou seu esposo não trai mais. Aquele que xingava não xinga mais. Nós fomos transformados. E é isso que Paulo fala, né? No capítulo 4, né? E nós éramos segundo o príncipe da potestade do ar. Nós vemos lá em Efésios 2:2. Mas que agora nós não somos mais, né? O poder do maligno já não nos influencia mais. A partir que cremos em Cristo Jesus, o poder do maligno já não tem mais poder sobre nós, né? Paulo alerta sobre a luta da carne, né? Sobre a luta constante. Nós temos que entender que a partir do momento que aceitamos Jesus, nós ainda continuamos uma grande batalha, né? E ele coloca aí no capítulo 2, no verso 3, na parte B, que nós éramos filhos da ira. Nós não somos mais. Agora nós somos filhos adotados na graça, de ira para a graça. Então né? Paulo escreve aos gentios, né? Uma igreja composta de gentios, né? Colocando, vocês eram, mas vocês não são mais. Né? Aquilo que você fazia, você não faz mais, porque quando você estava lá, você
fazia o que o inimigo mandava, mas hoje você vive conforme a vontade de Cristo. Então a diferença está aí, né, Ana? E ele coloca nessa parte, é muito lindo esse propósito, porque às vezes as pessoas aceitam Jesus, Ana, e o que nós vemos? Crente que compra e não paga, crente que mente, crente que finge, crente que rouba, cristãos que diz ser cristãos fiéis e que não cumpre a vontade do Senhor. E nós temos que entender o que Paulo diz aqui a nós: aceitou Cristo, muda a sua vida. Sim. Aceitou Cristo, transforme-se numa nova criatura, sabe? Viva na verdade, Cristo é a verdade. Nós modificamos a nossa vida. É claro que você não vai ser um santo perfeito a partir do momento que você conhece Jesus. Não, amados, não é esse o nosso propósito. Nós vamos tropeçar em alguns pecados ainda. Isso é fato. Mas, porém, tentando não fazer de novo. E melhorando, né? Progressivamente. É isso que Paulo quer, que ele fala aos cristãos de Éfeso. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Melhore-se. Não minta, não roube, não julgue, né? Coisas que do nosso dia a dia, só Cristo, no Espírito Santo, podemos de fato modificar. Né? Amém. Agora a próxima. Quando dizemos vivificados pela graça, estamos falando sobre a salvação e que fomos vivificados pela graça. Que graça é essa dada a nós? Bom, amados irmãos, que nós vemos lá em Efésios 2:6, né, que ele ressuscitou juntamente com ele e nos fez sentar a lugares celestiais com Cristo Jesus. Então, assim, essa palavra juntamente com ele, Ana, ela é muito fundamental para nós aqui nesse estudo, porque ele coloca assim que ele nos coloca juntamente ao lado dele, nos lugares celestiais, com os mesmos benefícios, né, de Jesus, alcançado por Cristo Jesus na ressurreição e na vida eterna, e com os nossos galardões no céu. Então, assim, juntamente com ele, muda a história do gentio, muda a história do pecador, que a partir do momento que em Cristo Jesus nós estamos, nós juntamente com ele nos ressuscitará e sentaremos, né, com ele, né, e receberemos o nosso galardão. Lá em 1 Coríntios 15, 3:8, diz a nós que Paulo fala nessa passagem, no 1 Coríntios 15, que mais de 500 irmãos viu Jesus subir aos céus. Né? Não só os apóstolos, mas todos os que acompanhavam, todos, né, aqueles que acreditavam em Jesus, viu ele subir aos céus. Paulo diz que primeiro Jesus apareceu a Pedro, né, a Cefas, e depois aos 12 apóstolos, depois a Tiago e depois a todos os apóstolos. E Paulo coloca assim, Ana, com uma humildade tão grande que é de admirar, sabe? Quanto mais a gente estuda sobre Paulo, mais a gente admira, né? E lá em Coríntios ele coloca aí que ele foi o último a ver Jesus. E ele se coloca como um abortivo, ele usa essa palavra abortivo, né? Colocando que ele nem era merecedor, que ele era o menor de todos os apóstolos, né? Então, assim, que ele era indigno, ele não era digno, né? De ser chamado como apóstolo, que ele era o menor de todos eles. Então, assim, a gente segue como exemplo isso, né? Porque com tanta sabedoria, com tanta grandeza espiritual, com tanta clareza de Deus, e ele se refere como menor, como pequeno, que isso fica exemplo para mim e para você, né? Que nós não somos nada, irmãos. Nós somos aquilo que Deus deseja que nós sejamos. Que nós, na obra de Deus, nós somos pequenos, porque grande é Cristo Jesus. Nós levamos a palavra, nós ensinamos o evangelho, nós pronunciamos a verdade,
nós mostramos a luz para quem está nas trevas, mas a luz é Cristo. Nós não brilhamos, nós refletimos a luz de Cristo, né? Então nós somos pequenos, que grande é Cristo Jesus. E Paulo coloca isso lá em 1 Coríntios 15, 20. Ele fala para nós, Paulo fala ali que Jesus é a primícia dos que dormem. Então, como Jesus é a primícia, o primeiro, a palavra primícia é o primeiro que ressuscitou, e daqueles todos que dormem em Cristo Jesus, que também um dia vai ressuscitar com ele, né, juntamente. E nós que estivermos vivos seremos transformados, né, assim que está escrito. Lá em Efésios 2:7 fala para nós: para mostrarmos nos séculos vindouros as abundantes riquezas da graça das riquezas de sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então, em Cristo Jesus a bondade de Deus Pai para cada um de nós, para que de fato sejamos participantes, né, nos lugares celestiais com Cristo Jesus, juntamente com Ele. É assim que Paulo fala para nós. Amém, né, irmãos? Agora estamos quase finalizando, estamos indo para a penúltima pergunta. Então, professora, nós recebemos a graça da salvação pelas obras boas que nós fazemos? Não, irmãos. E Paulo deixa bem claro, lá em Efésios 2:8, os irmãos perceberam que nós pegamos os versículos e estamos dando continuidade, é assim que a lição está trabalhando, né? Que vai desenvolvendo, que a lição em classe é de 2 a 1 ao 10, e agora nós estamos no 2:8 aqui, já quase no final da nossa lição, colocando que a nossa salvação não vem de nós, não vem de mim, não vem de obras, não é mérito meu, não é mérito seu. Nada que nós fizermos, nós merecemos entrar no céu, porque as obras, elas vêm após a fé em Cristo Jesus, as boas obras, né? E não é pelas obras, é dom de Deus, né? Não vem de vós, mas vem de Deus, né? Aqui em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, porquanto aquele que é a graça como meio da salvação é liberto da morte e da escravidão, né? E passa de deixar de ser filho da ira, né, para participar e desfrutar das bênçãos celestiais, as bênçãos espirituais, né, e a desfrutar uma nova esperança vindoura. Então, assim, é isso que nós vemos, né? A graça real, ela é o auxílio de Deus, pela qual nós fazemos apto a agir de uma maneira responsável com Deus. A partir do momento que nós deixamos uma vida velha para nos transformar numa nova criatura com uma nova vida, Ana, então nós passamos a ter essa graça real, né, antecedente, então, ou consequente. A vontade humana, ela está embolsada no mérito expiatório, né, que é o dom consumado através de Cristo Jesus, para que nós, eu e você, né, toda a humanidade, né, lá na cruz, pela expiação de Cristo Jesus, nós passamos a participar, né, dessa graça, dessa bênção, dessas bênçãos celestiais. Então, não é por mim, não é pelo mérito, mas é algo que vem de Deus sobrenatural. Não é algo natural, não é algo humano, não é algo que vem da nossa capacidade humana, mas é algo sobrenatural, né? Ela
ela vem da justificação que foi dada por Cristo Jesus na sua morte lá na cruz, né? E é através da minha fé, da sua fé nele, que nós seremos um novo homem, uma nova criatura, revestidos do poder de Deus, como Paulo diz, e aí sim participaremos e seremos herdeiros e co-herdeiros, né, em Cristo Jesus, né? Nós vemos aí que nós crescemos na graça, né? Através do batismo, através do conhecimento da palavra, o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Nós crescemos, nós caminhamos, né? Para essa santificação, né? Por sacramentos, pelas obras. E essas obras de misericórdia, mas nós vemos que as obras de misericórdia estão lá, né? Primeiro nós precisamos batizar, primeiro nós precisamos seguir uma caminhada, entender de fato o que o que Cristo quer de nós, conhecer a palavra e os sacramentos e tudo, e aí a gente vai crescendo na graça de Cristo Jesus, vai crescendo, e então através do crescimento nós passamos a ter boas obras. Porque Cristo vai transformando, o Espírito Santo que nos acompanha, que nos adverte, que nos orienta, ele vai nos transformando para que nós possamos chegar lá e sentar do lado de Jesus, juntamente com ele, e nós começamos a fazer boas obras, obras de misericórdia, e começa a mudar dentro de nós as nossas atitudes, e isso vem as obras, as boas obras, mas não que as boas obras nos dá a salvação, não precisa todo um grande processo, né, para chegarmos de fato fazer as obras sem esperar, tipo uma negociação. As obras não é uma negociação, né, não há negociação, essa graça não é mérito, não é merecedora, então não há preço. O preço foi o Calvário, com Cristo Jesus derramando o seu sangue na cruz. Esse foi o preço pago pelo pecado na humanidade. Não o ser humano pagou, né? O ser humano trouxe a morte, mas Deus se fez carne, um humano, para trazer a vida. Então é através dele, somente dele, né? A santidade é progressiva, pelo Espírito Santo nos orientando para que nós cheguemos lá. Amém, né, irmãos? Espero que tenha ficado bem claro. Agora a gente vai para a nossa última pergunta. Paulo, ele diz para nós que nós somos feituras. Essa palavra tem algum significado? Sim, amados, nós vamos finalizar com essa pergunta dizendo lá em Efésios 2:10, que é o último da nossa leitura em classe, né, dizendo: porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus, para que as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, o que nós vemos aqui? Feitura significa poema, né? E eu encerro dizendo assim que nós somos feituras de Deus. Nós somos o poema de Deus. Olha que coisa linda, Aninha. Assim, eu encerro dizendo aos irmãos a nossa lição com 3 letras P. O poeta é Deus Pai, né? E a pena que escreveu a nossa salvação foi Cristo Jesus. E a 3ª letra P é o poema, que sou eu e você que nos assiste. Nós somos o poema do Senhor e Ele nos escreveu, e Cristo redimiu por mim, por você na cruz, para que hoje nós fôssemos escritos com beleza e graça, né, para chegarmos ao céu. Então, amados, essa lição ela é maravilhosa, linda mesmo. Espero que todos tenham entendido um pouquinho do que a gente quis falar e que todos fiquem na paz do Senhor. E até a próxima aula estaremos aqui ansiosos para te ver mais uma vez e você participar conosco. Não esqueça, deixe o seu joinha, participe do nosso canal, compartilhe e até mais!
Até mais!